Hello, cíliudas! Para você que não me conhece, eu sou Flávia e eu sou profissional na área da extensão de cílios. Esse vídeo é para você que quer começar a trabalhar com extensão de cílios, mas não faz ideia de onde começar. Então eu tô aqui para te dar um norte e também é para você que já trabalha, porém quer aumentar o valor e a qualidade do seu serviço. Aqui eu vou passar para vocês duas listas de materiais. A primeira vai conter os materiais básicos, que sem ele você não consegue entregar um serviço legal e também demanda menos investimento financeiro. E a segunda lista são os materiais um pouco mais profissionais, que vão realmente agregar valor ao serviço de vocês e que podem ir sendo comprados aos poucos, futuramente, conforme você vai trabalhando e fazendo as substituições. Então já pega papel e caneta aí que vamos começar com a primeira lista. Lista de materiais básicos. Já vamos começar com os três principais, que sem ele não existe extensão de cílios: fio, pinça e adesivo. Mas calma, vamos se aprofundar um pouco mais neles. Uma marca de fio que eu amo e recomendo, não é publi, é a da Decimars. Essa daqui é a caixinha do fio a fio deles. O que você tem que considerar na hora de comprar um fio de extensão? Você tem que considerar a maleabilidade dele. Ele precisa ser um fio macio. Não adianta comprar aqueles fios baratinhos, porque eles são extremamente duros e fios duros incomodam sim no olho. Então você precisa pegar um fio bem maleável, bem macio e gostoso ao toque, porque se você comprar o fio assim, a sua cliente vai sair belíssima, com uma extensão com aspecto mais natural e também sem nenhum incômodo. Segundo item da lista: pinças. Vamos lá falar das nossas queridas. Tenho várias coisas para falar de pinças, então se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado, deixem aqui nos comentários que eu faço para vocês. Não vou me prolongar muito aqui. Quantas pinças eu preciso para começar? 2. Gente, não precisa comprar mais do que 2 pinças. Vocês não vão ter 1 milhão de clientes por dia para vocês terem que ficar trocando frequentemente as pinças. Tá tudo bem. Não precisa investir uma super grana comprando 5 pinças que vocês não vão usar. Que tipo de pinça eu preciso para começar? Vamos lá. Uma de precisão e uma pinça de isolamento. Eu recomendo essas duas aqui para vocês começarem. Terceiro item indispensável: o famoso adesivo. Para vocês comprarem o adesivo ideal, vocês têm que observar a sua temperatura e a sua umidade. Cada adesivo vai ser bom para cada região, cada cidade do país. E se da pinça tem coisa para falar, do adesivo então tem 3 vezes mais. Então eu também não vou me aprofundar aqui. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo explicando mais sobre essa questão de temperatura e umidade do adesivo. Quarto item: escovinhas descartáveis, o básico. Quinto item: pincel aplicador de batom. Eu gosto de utilizar esses pincelzinhos descartáveis para higienizar a região ocular da cliente e também dou ele para ela se ela quiser higienizar as extensões dela em casa. Sexto item indispensável: canetinha para fazer o mapeamento. Pode ser tanto uma canetinha própria para isso, quanto eu utilizo delineador. Eu acho super prático. Eu gosto de fazer alguns pontinhos na pálpebra da minha cliente, então eu sinto que utilizando uma canetinha delineadora, na hora de remover ele sai mais fácil. Sétimo item e um dos mais indispensáveis: o famoso higrômetro. Você precisa dele antes mesmo de comprar o seu adesivo, porque é através desses 2 numerozinhos aqui que você vai se basear para comprar o seu adesivo. Oitavo item: espuma de limpeza. Eu gosto de utilizar uma espuma de limpeza própria realmente para a área dos olhos, por uma marca desenvolvida mesmo, em específico para extensão de cílios. Porém, essas espumas de limpezas têm um valor um pouquinho mais salgado. Então, se você tá com a grana curta, e tá querendo começar, mas é um dinheiro muito alto para você investir, gente, bom e velho shampoozinho Johnson diluído com água. No meu começo eu utilizei, não tem nenhum problema você utilizar o shampoo Johnson para lavar a região ocular da sua cliente,
mas depois é muito legal você realmente comprar uma espuma de limpeza própria para a área dos olhos. Nono item. No caso, se você preferir comprar o shampoozinho Johnson's, você vai precisar de um frasco pump. Não tem como você colocar o sabonete no olho da pessoa e depois esfregar, não tem como. Então, ó, frascozinho pump é uns 10, 20 reais nessas lojinhas, também acha na internet. Shampoozinho Johnson aqui no mercado eu já vi vendendo por também 10 reais, então é um valor muito mais acessível. Geralmente essas espuminhas de limpeza têm um valor entre 50, 70, 80 reais, então a diferença é um pouquinho grande. Então se você preferir, shampoozinho Johnson e frasco pump. 10º item, um frasquinho com água para enxaguar o shampoozinho que você passou no olho da cliente. E juntamente nesse meio aí de higienização, para você conseguir enxugar o olho da pessoa, você pode usar papel higiênico, papel toalha, qualquer toalhinha assim. O importante é você não usar algodão para não ter perigo de ficar algum resquício, porque o nosso adesivo tem um conflitozinho ali com a fibra do algodão. 12º item, indispensável, gel pad para a gente conseguir isolar os fios inferiores e também conseguir enxergar os fios superiores. 13º, um lugar para você conseguir colocar os seus fios. Eu particularmente gosto de usar a plaquinha de mão, porque eu sinto que ela fica mais perto, mais prático de eu tirar e colocar, mas você também pode utilizar aquelas plaquinhas de mesa. E juntamente aí nesse meio entra o nosso 14º item, anel de batoque ou pedra de jade, um lugar para a gente conseguir colocar o nosso adesivo. Eu, particularmente, nunca usei pedra de jade, ela veio com brinde junto com o meu adesivo. Eu prefiro o anel de batoque, porque uma que ele ajuda a cola a durar mais tempo, cola não, adesivo. Ele ajuda o nosso adesivo a durar mais tempo, porque o contato que ele tem com o ar é menor. E também fica mais perto, ó, a cabeça da minha cliente tá aqui, pega o fio, molha e já cola. 15º item da lista, um ventiladorzinho. Como eu falei no vídeo passado, é muito importante a gente manter os cílios da nossa cliente muito bem secos. E deixar ele secar naturalmente ali, eu acho que levaria um tempo muito grande. Então eu acho realmente indispensável você ter um ventiladorzinho. 16º item, fitinha transpore, ou pode ser micropore também, a que você preferir. Muito importante ter ela, porque ela vai ajudar tanto com o isolamento dos fios inferiores, quanto a gente conseguir puxar a pálpebra da nossa cliente e conseguir enxergar melhor a raiz do fio dela. Próximo item da lista é o Nano Mister. Eu acho esse piquititico aqui indispensável, porque no final do procedimento, ele vai ajudar a cessar os gases da nossa cola. Então, ele vai evitar que a sua cliente sinta alguma ardência quando ela for abrir os olhos. Flá, o que eu vou utilizar dentro desse Nano Mister? Você pode usar água mineral normal mesmo. Se você quiser, use uma água filtrada, mas não tem muita necessidade. Se você mora num lugar onde a água da torneira, a água da rua, vem meio suja, eu acho legal você ferventar a água ou comprar mesmo aquelas águas de garrafinha e você coloca um tanto assim, dura uma eternidade. Então uma garrafinha vai ser suficiente para 1 bilhão de clientes, mas pode utilizar a água da torneira normal. Olha, gente, esse item aqui é para vocês verem que eu realmente coloquei tudo que precisa. Acho que é básico, eu não precisava nem estar falando. Máscara, muito importante você atender de máscara. Você vai estar perto, muito perto da cliente. É uma coisa totalmente incômoda você estar respirando em cima da testa da pessoa. Fora que o adesivo ele solta realmente um gás e ele pode ter um cheirinho um pouco forte, principalmente para as meninas que gostam de utilizar o anel de batoque igual eu. Ele fica bem perto do nosso nariz. Então eu gosto de utilizar a máscara da K9, é K9 eu acho que chama, porque ela realmente abafa bem e aí eu não sinto o cheiro do adesivo. Agora um dos últimos itens da nossa lista, vamos com o removedor em creme. Não é em gel e não é líquido, é removedor em creme, tá, meninas? Algumas meninas podem achar que é um pouquinho desnecessário comprar ele no começo, porém é muito importante vocês também treinarem. Além de você treinar acoplagem, direcionamento do fio, tanto em boneca, quanto em esponja, quanto
N lugares, vocês também precisam treinar remoção. Eu acho super legal você fazer este investimento no começo, porque vocês podem começar os seus atendimentos crack em todas as áreas da extensão. Agora eu vou falar sobre 2 itens bônus que não necessariamente são materiais, mas que realmente são bem necessários para você trabalhar com extensão de cílios. E eu tô falando de ou você ter uma poltrona ou uma maca. Não precisa ser aquelas macas assim super caras, super de luxo. Pode ser aquelas macas que dobram, aquelas reclináveis assim que você consegue virar uma maleta e você consegue atender a domicílio. Pode ser aquelas macas retas, normais. Pode ser tanto uma poltrona que reclina, quanto eu no meu começo, por exemplo, eu usei uma poltrona normal, coloquei bastante almofada para tentar ficar confortável, mas vocês precisam de um lugar para colocar a cliente de vocês. E também precisam de uma fonte de luz. Não precisa começar com aquelas ring lights gigantes que fazem essa luz maravilhosa. Mas algumas meninas têm um pouco de dificuldade. Às vezes falam, nossa, eu não consigo trabalhar com extensão de cílios porque eu não enxergo o fio. Mas você não enxerga porque você tem algum probleminha ocular? Ou será que você não enxerga porque você não está tendo luz suficiente batendo nesse fio para você conseguir enxergar? Hoje em dia tem várias daquelas ring lights menores na Shopee, super baratinhas. Acho que eu já cheguei a ver ring light vendendo por 20 ou 30 reais. Às vezes você compra uma, compra duas, coloca assim uma de cada lado e já faz uma luz. E ela é muito importante tanto para você conseguir enxergar, para você conseguir fazer um procedimento bom, quanto para você conseguir tirar fotos boas do seu serviço e fazer uma propaganda legal no Instagram. E essa foi a lista de materiais básicos, os principais para você começar a trabalhar com extensão. E agora eu vou partir para uma área um pouco mais profissional, alguns materiais que agregam valor para os seus atendimentos, que ajudam com a durabilidade da extensão e com o conforto da sua cliente. Lista de materiais profissionais. Como já citado na lista de materiais básicos, gosto de utilizar um produto de limpeza próprio para a área dos cílios, para a área dos olhos, porque ela vai ter um pH um pouquinho mais alcalino e fazer a nossa extensão durar mais. Se você quiser proporcionar uma limpeza um pouquinho melhor, além da espuma de limpeza, eu gosto de utilizar o Aqua Clean. Ele é uma água ionizada que vai limpar bem profundamente os fios da nossa cliente. Terceiro item, temos o famoso primer para extensão de cílios, que é extremamente polêmico. Um que eu gosto, que é o único que eu gosto de utilizar, é o da Cherry. Por quê? Já vi testes dele, naqueles testes de pH, e ele não tem um pH extremamente alcalino. Um pH muito alcalino vai danificar o fio da cliente, vai deixar ele muito ressecado. Geralmente eles são à base de álcool e esses não são muito legais de utilizar. Esse daqui tem o pH mais equilibrado, ele é só um pouquinho mais alcalino, então não é um primer prejudicial. Se você não quiser utilizar este primer, eu já ouvi falar sobre o Lash Fix da Miriam Mota, falam que ele é muito bom também. E para você conseguir passar o primer, passar o Lash Fix, vamos precisar dos microbrushes. Quinto item, um removedor líquido para você conseguir limpar as pinças da sua extensão. Às vezes ali a gente tá no atendimento, dá uma triscada no fio, aí já suja de cola, já ferra tudo. Então vamos precisar de um removedor líquido. Ele não pode ser utilizado no olho da pessoa, em hipótese nenhuma, porque ele é um removedor muito forte. Então, compra ele para higienizar as suas pinças. Sexto item, lembram que eu falei do Nano Mister? Então, só que dessa vez, ao invés de você utilizar água da torneira ou água filtrada, vocês podem utilizar uma bruma fixadora. A minha tá aqui, meu carrinho tá aqui do lado. Vocês podem utilizar uma bruma fixadora que ela vai ajudar a prolongar a sua extensão de cílios. Ela tem um cheirinho gostoso, igual essa daqui da Cherry que eu utilizo. Ela tem um cheirinho gostoso. Eu recebo um monte de elogios, minhas clientes amam. Ela proporciona um conforto, sabe? É gostosinho você sentir o vaporzinho e principalmente essa daqui que tem um cheirinho gostoso, os clientes amam. Sétimo item, vocês podem utilizar um acelerador de secagem da cola. Eu posso fazer um vídeo mais específico falando sobre este acelerador,
Mas, por exemplo, se você tá utilizando ali uma cola e você adora ela, mas você já tá ficando rápida e ela não tá secando na velocidade que você gostaria, você pode pegar esse bonitão aqui e passar nos fios da sua extensão, e aí elas vão conseguir secar mais rápido e você consegue acelerar o seu procedimento. Entrando aí nessa onda de acelerar a secagem, vocês podem utilizar um finalizador no final do seu procedimento. Eu também utilizo esse daqui da Cherry, mas temos o Flash Cure, tem o finalizador da Mace, tem várias marcas que estão fazendo esse finalizador. E qual o objetivo dele? O objetivo dele é acelerar a secagem da sua extensão já no fio da cliente, tá? Não é antes do procedimento, igual o acelerador de secagem. Esse daqui você passa no fio da cliente e ele acelera a secagem da cola, fazendo a cliente não ter mais que esperar as 24 horas. Nono item, ou itens, fios tecnológicos e fios coloridos. Gente, usem e abusem dessas belezuras aqui. Vocês podem fazer trabalhos lindamente maravilhosos com a rapidez de um fio a fio. 10º item. Eu não vou ter ele em mãos aqui, porque eu pedi o meu e já ele chega, mas eu vou colocar uma foto aqui na tela para vocês. Esse daí se chama Mace Anti-Allergy Gel. É um gelzinho que você abre ele durante o seu procedimento, você abre ele e coloca ao lado da sua cliente, e ele tem o poder de conseguir atrair os gases invisíveis da cola para ele. Ele meio que ajuda, se a sua cliente abrir o olho dela durante o procedimento, ela não vai sentir tanta ardência ou nenhuma ardência, porque os gases da cola, ao invés de estarem indo para dentro do olho dela, eles vão estar sendo atraídos para o gel. 11º item, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que poupa muito tempo e muita dor no braço. Mixer de adesivo. Vocês encaixam a cola de vocês aqui, e aí vocês ligam e ele agita ela. Vocês não tem mais que ficar agitando por 1 ou 2 minutos aqui, cansando o braço. É um dos melhores itens, na minha opinião. E agora eu vou falar sobre 5 itens que não necessariamente são materiais, mas que são coisas que podem agregar bastante valor ao procedimento de vocês. O primeiro deles é você ter um jaleco. Não precisa ser necessariamente um jaleco personalizado, porque eu creio que eles são mais caros, porém um jaleco vai agregar mais profissionalismo. O segundo item é você ter um travesseiro de extensão de cílios. Olha só, ele consegue encaixar a cabeça da cliente certinho aqui. Aqui você consegue apoiar os braços e dos lados ele vem com um bolsinho. Então, os materiais que eu vou utilizar, como por exemplo as escovinhas, eu já deixo tudo aqui, porque eu não preciso ficar me movimentando tanto, já tá aqui do lado, eu só pego e uso. O terceiro item é uma maca de luxo. Eu acho que vale super a pena vocês irem juntando um dinheirinho por mês para vocês conseguirem comprar essa maca. Gente, faz toda a diferença. O espaço fica mais bonito, a cliente fica muito mais confortável. O quarto item é o ar-condicionado. Para vocês começarem, não precisa ter ar-condicionado. Eu comecei sem o ar e eu fui comprar o meu ar-condicionado agora, chegou esses dias, mas é o mesmo esquema. Acho muito legal vocês irem juntando um dinheiro e investirem em um ar-condicionado, igual eu fiz, e realmente eu tô sentindo a diferença. E o nosso quinto e último item nessa terceira listinha aí que eu fiz é comprar um carrinho auxiliar. Eu também não acho ele extremamente necessário no começo, tanto que eu não tinha, eu utilizava um criadozinho ali que eu tinha. Vocês podem utilizar uma mesinha, qualquer coisinha para vocês conseguirem apoiar o material de vocês, mas futuramente é muito legal vocês comprarem um carrinho auxiliar, porque ajuda bastante. Então essas foram as listas de materiais. O vídeo ficou um pouquinho longo porque tinha bastante item, mas eu tenho certeza que ajudou vocês aí a criarem pelo menos um norte e saberem quais os materiais comprarem para conseguir começar a trabalhar com a extensão. Se eu esqueci de algum item, pode deixar aqui nos comentários. E se vocês quiserem também algum vídeo em específico de algum material que eu falei, pode comentar aqui pra mim que eu faço, ou qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo pra mim. Então esse foi o vídeo, muito obrigada por ficarem comigo aqui até o final. Um beijo e até a próxima!